já ajeita. Vai ficar em pé? As inovações. Boa noite à família Jape, né? Já me sinto parte. Acho que já é o terceiro ou quarto encontro, contando com os virtuais. Então eu me sinto em casa e muito feliz por mais essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, né? Acho que há 15 dias estive aqui, mais ou menos, conversando um pouquinho sobre a Anália Franco. E hoje a gente vai falar sobre o papel fundamental da doutrina espírita enquanto agente transformador de uma perspectiva social. Então a gente pensa o espiritismo como precursor desses ideais feministas. E enquanto a nossa irmã fazia a prece, ela trouxe que sejamos multiplicadores e instrumentos da paz. Que sejamos agentes do amor nessa sociedade em que nós estamos inseridos. E aí me vem o start, né? Essa é a razão de estarmos estudando sobre isso, né? Qual é a função, qual é o objetivo de uma casa espírita estar pensando sobre as questões do feminismo? Muita gente pode dizer e pensar, vocês estão estão revoltados, né? Estão querendo brigar com o mundo, né? E quando a gente traz essa perspectiva e a doutrina nos apresenta essa perspectiva, é justamente para que sejamos instrumentos e agentes da paz, para que sejamos agentes e instrumentos do amor, para que sejamos sempre semeadores da fraternidade entre todos e da possibilidade de iguais oportunidades e possibilidades para todos, independente da sua condição encarnatória nessa existência. Então, sou Viviane, né? Para quem estamos aqui, para quem está pela primeira vez. E eu trago para vocês uma primeira pergunta, que é essa questão do homem ou mulher. A partir do que nós construímos esses papéis, essas identidades, né? Essas construções que são sociais. Nós vamos perceber que essa questão de ser homem e de ser mulher é uma construção social. O papel do homem e o papel da mulher é uma construção social. Enquanto estudiosos da doutrina, nós entendemos que enquanto espírito não há essa constituição de gênero. Somos espíritos que hoje estamos encarnados enquanto homens, somos espíritos que hoje estamos encarnados enquanto mulher. Mas que em experiências outras, pretéritas, já estive na condição de homem, já estivemos numa condição feminina, né? E tudo é possibilidade, oportunidade de aprendizado sempre, né? Quando retornarmos, com certeza teremos um pouco mais de consciência, porque a minha necessidade nesse momento de encarnar enquanto mulher, nessa minha experiência, né? E a partir de que nós construímos esses conceitos? Então eu trouxe a figura, né, de Adão e Eva, né, uma mulher extremamente emblemática aí no Antigo Testamento. Alguns segmentos religiosos trazem Eva como a grande culpada de todo o pecado, e sobre a mulher recai a culpa do pecado e de todo o caos que existe nessa experiência humana. E existem várias piadas sobre isso, né? Porque Eva enganou o homem, né? Eva enganou Adão, a serpente utilizou de Eva. Então, desde aí nós já começamos a construir essa ideia desse ser feminino. Nós temos aqui uma representação, né, do homem lá na pré-história, né? Esse homem bruto, né, que arrasta essa mulher pelo cabelo. E essa ideia dessa violência, ela é construída socialmente ao longo da nossa experiência aqui na Terra. E a gente... Tá um pouquinho lento. E aí eu trouxe para a gente pensar um pouquinho
Se a gente pegar alguns dicionários da língua portuguesa, nós vamos encontrar significados bem distintos para o que é ser mulher. Existe um dicionário que eu tenho, que eu não toquei fogo nele ainda, porque eu preciso como um instrumento de estudo, né? Ele traz essa definição, mulher como instrumento de subserviência ao homem. Está lá escrito, tá? Melhoramento desse dicionário, está lá escrito. E aí, essa definição diz que do latim, né, uma mulher é uma pessoa do sexo feminino. Trata-se de um termo que se utiliza em contraste ao homem. Observe, a ideia de ser mulher, ela só é construída a partir de um referencial outro que é o homem. Para ser mulher, a gente só se reconhece mulher se tiver um homem para fazer a oposição. Percebem o que a definição traz para a gente? Conceito que nomeia o ser humano do sexo masculino. Então, essa ideia de que a mulher foi feita, né, da costela de Adão. Né? Então, a mulher ela só existe em oposição a um ponto de referência que é o homem. Esse dicionário traz também essa parte de definição de homem sendo mais ou menos nessa linha, né? Claro que não. Só Claro que não. E a gente falou sobre isso, né, no nosso último encontro, que boa parte desses documentos, boa parte desses escritos foram feitos por homens. E homens que não tiveram a oportunidade que os homens que aqui estão tendo agora, de dialogar sobre isso, de refletir sobre isso. Então, quando a gente faz essa reflexão, eu gosto sempre de partir do princípio de que não é uma revolta, mas é um resgate. O que nós estamos fazendo aqui é a possibilidade de construir novos passos. É a possibilidade de construir uma nova história. A gente vai se revoltar, a gente vai maldizer, a gente vai criar raiva, ódio, angústia dos homens lá. Não é essa, porque somos frutos de um tempo. Hoje nós somos frutos do tempo que nós vivemos. Então, os homens lá atrás, eles também foram frutos de um determinado tempo. Kardec, ele era um homem do seu tempo. Então, mesmo ele estando à frente de muita coisa, ele era um homem do século. Né? Então, existia toda uma organização para que organizava o pensamento da época, né? Mesmo estando à frente de muita coisa. E aí eu separei para a gente pensar um pouquinho algumas passagens bíblicas que vão trazer essa figura feminina. E não sei como vocês gostam e organizam, né, os estudos. Estava conversando com o Mário mais cedo, desde a época lá na Igreja Católica. Eu tenho até hoje o Catecismo da Igreja Católica, né, que é um documento que está lá todos os dogmas da Igreja. Eu tenho os documentos, as cartas escritas. Então, e hoje nós, enquanto espíritas que assumimos que somos, nós temos uma responsabilidade ainda maior perante os estudos, né? Nós nos dedicamos e acreditamos nessa fé raciocinada. Então, muito mais do que uma religião, existe uma ciência espírita. E nós temos uma responsabilidade sobre isso, né? Porque a gente não pode se perder nesse caminho. Então, o fruto do estudo, então, para mim, as referências são importantes, para a gente estar sempre, se eu disser alguma coisa, né? A Vene repetiu algo e disse, de quem disse isso, né? Estava escrito onde? Quem falou? Não. Então, lá em Levíticos, a gente vai encontrar a questão da purificação da mulher após o parto. Se uma mulher, ela conceber e tiver um filho varão, ou seja, um filho homem, ela é considerada imunda por 7 dias. Depois ficará ela 33 dias no sangue de sua purificação, nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se ela tiver uma fêmea, ela ficará imunda por 2 semanas. Depois ficará 67 dias no sangue de sua purificação. E aí a gente entende, a mulher que só paria meninas era uma mulher que não era bem vista, porque a mulher precisava dar um filho homem ao seu esposo. Então, isso aqui é Antigo Testamento, tá? Então, tá lá dito, a mulher que parisse um menino, ela teria um certo tipo de purificação, que tinha até prazos menores para que ela pudesse voltar ao seu convívio social, diferentemente daquela mulher que parisse uma menina. Então, o que eu estou mostrando para a gente começar a pensar é essa ideia dessa construção social do ser feminino. A
prova da mulher suspeita de adultério. A questão do adultério sempre foi muito forte. E na Bíblia a gente vai encontrar inúmeros casos, né, dessa mulher adúltera. Então, quando a gente tem aqui, eu trouxe um texto lá de Números, está até grandinho. Se essa mulher não estiver contaminada, mas estiver limpa, ela será livre. Essa é a lei. Quando a mulher em poder do seu marido se desviar e for contaminada. Então, o Antigo Testamento ele vai trabalhar muito dentro dessa perspectiva dessa mulher contaminada, dessa mulher que erra, dessa mulher que precisa ser punida, né? Dessa mulher que maculou o seu casamento, dessa mulher que desviou do seu caminho. E não leva em consideração, ninguém traz sozinho. Concordam comigo? Concordam? Ela não cometeu o adultério sozinha. Ela não pode ser responsabilizada sozinha por um ato que vou dizer aí, responsabilidades até de um triângulo, né? O esposo, a mulher, vou dizer até, né, o outro parceiro. Existem responsabilidades que são compartilhadas aí. Mas nós sabemos que essa culpa normalmente ela vai recair sobre a mulher. E dentro dessa perspectiva de uma construção social, a gente vai começar a pensar, e aí eu trouxe para vocês alguns filósofos, homens renomados, responsáveis pela formação do nosso pensamento ocidental. Falar de Aristóteles, falar de Confúcio, é falar de toda a base filosófica do Ocidente. E Aristóteles disse lá no século IV a.C. que a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. Essa é a afirmação dele. Confúcio vai dizer: a mulher é o que há de mais corrupto e corruptível no mundo. Então, se nós temos filósofos gregos, pensadores brilhantes, que construíram a nossa base filosófica e tudo que a gente pensa e acredita, coisas que a gente nem imagina foram ditas por esses caras, né? Coisas que a gente pensa e que faz hoje, que a gente nem sabe de onde veio, foi instituído lá por eles. E eles definem a mulher dessa forma. Será que seria diferente a nossa postura? Será que o nosso comportamento seria diferente diante dessa mulher? Não. E aí a gente vai pensar em Jesus. Gostei muito, Mário, não vou lembrar do nosso amigo que estava sentado nessa cadeirinha por aqui. Eric olhava para o quadro, né, de Jesus misericordioso, e ele trazia muito a figura de Jesus, né? A figura do Cristo como modelo. E a gente vai pensar Jesus e as mulheres. Jesus no encontro com a mulher adúltera, enquanto toda a sociedade, toda a comunidade queria apedrejar aquela mulher, ele diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Nem eu não te condeno, vai e não peques mais. Se nós temos Jesus como grande modelo e referência, por que a gente insiste em julgar? Por que a gente insiste em condenar? Por que a gente insiste em estabelecer regras e padrões para a vida do outro? Às vezes a gente não consegue estabelecer regras e padrões para a nossa própria vida, né? O que nos dá o direito de achar que nós podemos estabelecer regras e padrões para a vida do outro? O que nos dá o direito de dizer que eu posso condenar e julgar a vida de alguém? Eu não vivo a vida do outro. Eu não sei a vida do outro. E eu não tenho esse poder que muitas vezes a gente se reveste de julgar e condenar. Se o próprio Cristo não julgou, quem sou eu para julgar? E às vezes a gente diz assim: eu não queria julgar, né? Não julgando, aí joga, mas aí guarda, né? Não gosto de me meter na vida dos outros, mas e aí vai, né? Então, Maria de Magdala, uma grande referência, um espírito, né, fantástico. Quem não assistiu a série da Netflix, a gente falou dela no encontro passado, assista. A anunciadora da ressurreição, a apóstola dos apóstolos. Maria de Magdala foi escolhida dentro do projeto reencarnatório do Cristo aqui para que ela anunciasse. Ele ressuscitou, ele não está morto, ele vive, né? Ele vive. E os apóstolos não acreditaram. Os homens que acompanhavam Jesus, eles não acreditaram nela. Uma mulher,
Jesus ia aparecer, você tá louca. Com certeza disseram ela, você tá maluca. Né? Tá com a TPM atacada, tá com os hormônios desequilibrados, você tá vendo coisas, alucinações. Né? Ele está morto. Mas ela foi a escolhida para anunciar. E a crucificação. Enquanto todos os apóstolos fugiram, se esconderam, negaram, né? Joana de Cusa, Maria de Magdala, as mulheres que acompanharam Jesus, elas foram até o final com ele. Até a cruz elas estavam lá. No momento que ele foi retirado, elas estavam lá. Então, quando a gente pensa Jesus e as mulheres, eu acho que eu poderia parar aqui. Não precisava dizer mais nada. Porque se nós temos o Cristo como grande modelo e referência, não preciso dizer mais nada. Está tudo dito. Ele fez tudo. Né? Ele nos ensinou e nos mostrou tudo. Há mais de 2000 anos atrás. E ainda hoje a gente não consegue, né, reproduzir. Mas, continuando, a gente, né, sempre vai provocando um pouco mais. As oportunidades são imensas. Né? Lá no Livro dos Espíritos, das questões 817 a 822... a gente tem aí a grande referência como a primeira voz que se levantou em defesa dos direitos das mulheres. Aí vocês vão dizer, como assim, Viviane? Se vocês forem pesquisar os escritos, eu vou mostrar para vocês, das primeiras feministas, esses escritos são posteriores ao Livro dos Espíritos. E Kardec, nessas questões, ele já questiona, né, os espíritos superiores sobre esse papel, sobre o que é essa questão da mulher, né? Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do homem? Qual é a função que se tem na Terra nessa distinção de gênero? Então, quando a gente pensa, e aí Kardec, mais uma vez, entre tantas coisas, ele vai ser um vanguardista. E aí eu separei alguns trechos de algumas questões para a gente pensar. Na questão 817, Kardec pergunta, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Gente, olha a pergunta, né, que o cara fez lá no século XVIII. Vamos pensar? E a resposta dos espíritos foi clara e concisa. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Não há distinção. Se todos nós somos dotados das mesmas capacidades, o que nos difere? Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E aí as perguntas são... Poderia dizer que um jornalista estava fazendo isso hoje, é uma feminista, né? A gente poderia pensar. E os espíritos dizem, para lhe determinar funções especiais. A força física do homem é superior, e aí no decorrer da resposta, vocês vão ver lá na questão 819, não é para oprimir a mulher. Não é para violentar essa mulher. É porque esse homem tem a função de proteger os mais fracos. Então a força física do homem não é para se prevalecer do fraco, não é para oprimir. É muito pelo contrário, é para ser protetor dos mais fracos. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A resposta dos espíritos não deixa dúvida. Deus a uns deu a força para protegerem o mais fraco e não para o escravizarem. E a resposta aí, ele não colocou o fraco no mulher. Ele colocou o fraco no sentido mais abrangente, né? Tanto fraco para ser mulher ou um homem ou um fraco. Um idoso, uma criança, alguém que tem uma deficiência. Então, a responsabilidade de você reencarnar como homem está aqui. Eu tenho uma responsabilidade. Por que eu tenho uma responsabilidade? Porque Deus me dotou de uma força física maior do que outros. E o que eu estou fazendo? Qual uso eu estou dando a essa força física? De que forma eu estou prevalecendo dessa força física? As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? A resposta foi clara e concisa, sempre sim, e maiores até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. E os espíritos trazem aí a capacidade de você gerar vida. Né? A maternidade é uma responsabilidade, uma função muito grande. E nós geramos os homens. Né? Isso é que é a de mais importante. E aí, gente, na Revista Espírita de 1866, Kardec escreve um texto com o título As Mulheres Têm Alma, porque à época questionava-se que as mulheres não tinham nem alma.
Vocês riem, né? Convido vocês, meninas e meninos, peguem as referências, né? Porque é muito interessante a gente ler o artigo na íntegra. E realmente a gente se surpreende a cada momento da leitura, porque é muito atual. É muito atual. E aí começa a pergunta, né? As mulheres têm alma? Sabe-se que a coisa nem sempre foi tida como certa, porque se questionava a época que as mulheres não tinham. Pois ao que se diz foi posta em deliberação num concílio. A negação ainda é um princípio de fé em certos povos. Muitos povos não acreditam, né? E ainda hoje nós vemos aí religiões que oprimem por demais as mulheres. Sabe-se que a grau de aviltamento essa crença se reduziu na maior parte das regiões do Oriente. Mesmo que hoje nos povos civilizados a questão seja resolvida em seu favor, o preconceito de sua inferioridade moral perpetuou-se a tal ponto que o escritor do século passado, cujo nome me foge, assim definia a mulher: instrumento de prazeres do homem. Definição mais muçulmana que cristã. Desse preconceito nasceu sua inferioridade legal, ainda não apagada de nossos códigos. Por muito tempo elas aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Tão poderosa é a força do hábito. É assim que acontece com aqueles que são submetidos à servidão de pai para filho, que acabam por se julgarem de natureza diversa da dos seus senhores. Kardec traz aí uma coisa bem interessante, que é a questão do hábito. Muitas vezes nós fazemos coisas pela força do hábito, né? E essas questões são tão complicadas da gente desconstruir, que exige da gente uma força maior, porque a gente está remando contra a maré. Então é mais fácil dizer que a mulher é incapaz, que ela não consegue, que ela não dirige bem, né? Que ela só serve para cozinhar, que ela devia ficar cuidando dos filhos, que se os filhos não são bem sucedidos é porque a mãe não soube educar, né? Então é mais fácil a gente reproduzir esses discursos do que a gente dizer assim: não, vamos parar e pensar realmente qual é o meu papel, qual é a minha função, o que é que está acontecendo aqui. Eu escuto muito na rua, Vivi, quando eu trabalho que os outros falam assim: eita, que a mulher quer tomar o lugar do homem. Muitos falam isso. Às vezes as mulheres querem fazer tudo que o homem faz. Aí eu respondo: tomar um lugar não, mas vamos trabalhar juntos. A ideia é essa. Cada um faz um pouquinho que a gente faz tudo. Então fala assim, o próprio colega, né? Você vai pegar uma escada e fala: pô, eu não consigo. Acho que você não deveria estar trabalhando aqui. Eu não consigo pegar a escada, mas eu consigo identificar a fraude, porque eu tenho um aperto de casa. É uma observação mais atenta de determinada situação. Você tem uma coisa boa e eu tenho outra coisa boa. A vontade, na verdade, é um murro, né? Mas a gente tem Olha a questão da força física, né? A gente necessariamente não precisa ter que carregar o mesmo peso que um homem para você ter outras capacidades. E aí eu digo sempre, hoje eu entendi que eu não preciso carregar peso. Mesmo fazendo musculação, mesmo podendo. Se o meu esposo está ao meu lado e ele pode, ele vai carregar o peso. Porque foi dito lá, vocês viram lá nos espíritos? A força que foi dada a ele tem uma função, gente. E a gente precisa entender os papéis. Eu também não preciso me acabar de pegar todo o peso do mundo para provar para ele que eu sou mais mulher ou menos mulher e de que eu posso mais. Não. Deus deu a ele a capacidade. Não é assim? Ele não vai poder engravidar. Essa é a minha parte. E qual é a parte dele? A força física está lá dita. Então, o saco do supermercado e o peso é todo seu. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Não é assim? Por em dúvida hoje, continua Kardec, a alma da mulher seria ridículo. Kardec já considera ridículo considerar ou questionar se a mulher tinha alma ou não. Mas outra questão muito séria sobre outro aspecto aqui se apresenta, e cuja solução só será estabelecida se a igualdade de posição social entre o homem e a mulher for definida como um direito natural. Gente, Kardec que está dizendo, não somos nós não, tá? 2022, ele está dizendo. Notemos de passagem que se essa igualdade não fosse senão uma concessão do homem por condescendência, aquilo que ele dá hoje pode retirar amanhã. E que tendo ele a força física, salvo algumas exceções individuais, no conjunto ele sempre levará vantagem. Ao passo que se essa igualdade estiver na natureza, seu reconhecimento será resultado do progresso, e uma vez reconhecida será imprescritível. Kardec nos chama a atenção de que o direito à igualdade não é algo concedido e dado ao homem de presente à mulher. Não, eu deixo você ser igual, né?
eu deixo você ser igual. Eu deixo. E isso, quando a gente concede dessa forma, eu dou e eu tiro. Só que se a gente compreende que esse direito de igualdade é uma lei natural, não há o que questionar. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força ou fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis naturais. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre da igualdade e da fraternidade. Não há o que questionar. Né? Eu acho que eu penso que não tem como alguém que se denomina espírita, que se denomina estudioso da doutrina, que tem acesso a esses documentos há tantos séculos aí, né? A gente ainda se permitir determinadas posturas. É realmente compreendendo da nossa ignorância e da nossa limitação. E aí há uma crítica que eu faço, nós espíritas, muitas vezes fazendo mau uso do nosso conhecimento, a dizer assim, não, na próxima vida eu dou conta disso. Porque a gente entende, né, da reencarnação, não vou resolver isso agora não, tá muito difícil, deixa para a próxima. Ou, não, eu sei que eu sou um ser, né, eu sei que eu sou um espírito ignorante, limitado. Então a gente vai justificando os nossos erros a partir do conhecimento que a gente tem, né? Então isso é algo tão, vou dizer assim, algo não tão legal, que nós nos pegamos em determinados momentos dessa forma. A gente justifica os nossos erros a partir do conhecimento que nos foi dado como oportunidade. Se eu sei que eu tenho a oportunidade de reencarnar, se eu sei que essa é a minha possibilidade, é o agora, é nessa vida, não é para a próxima. E se eu estou vendo que está dito, eu declaro que acredito, e eu não sigo, eu estou sendo contraditório. Eu estou me boicotando, eu estou dentro de uma fé que é vazia e que é falsa, eu estou construindo uma casa na areia. E essa casa ela vai ruir, né? Porque eu estou indo de encontro a tudo aquilo que eu digo que eu acredito e prego. Né? E aí eu disse para vocês que em 1869, ou seja, 9 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, foi publicada a primeira obra considerada como primeira obra feminista, que é A Sujeição das Mulheres, de John Mill. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele já nos alertava sobre a posição da mulher, direito de igualdade, qual era a função do homem, como deveria ser essa relação. 9 anos depois é que surge o primeiro escrito considerado como o primeiro escrito feminista. E por isso, no artigo que eu escrevi, eu trouxe como a doutrina espírita como grande precursora desses ideais feministas. E aí eu não estou falando de movimento feminista, tá? E aí a gente vai fazer uma distinção. O movimento feminista tem outra perspectiva. Mas esses ideais feministas já estão presentes lá. As mulheres e o espiritismo, inegável, né? A gente tem aí as irmãs Fox, a gente já falou aqui de Anália, a gente já falou aí, né, Dona Ivone. Então a gente tem aí inúmeras, Amélie, né? Kardec desencarna e ela segue com a obra do marido. Né? Então a representatividade feminina dentro da doutrina ela é imensa. E aí eu trouxe para vocês uma escritora mais atual, né, Malala, que aí ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela vai falar sobre o feminismo, superioridade feminina ou igualdade de direitos, né? Não é querer ser mais. A gente não quer tomar o lugar de ninguém. A gente não quer ocupar nada aqui. Não. Nós queremos somente um lugar, o nosso lugar. E que lugar é esse, né, que nós estamos construindo? E ela diz: eu decidi que não há nada de errado em ser considerada feminista. Então eu sou uma feminista. E todas nós deveríamos ser feministas. Porque feminismo é uma outra palavra para igualdade. Eu acho que é uma boa oportunidade. Eu já vou descer só para concluir. Eu acho que é uma oportunidade que você está falando aí. Eu estou aqui matutando, porque eu quero apresentar na empresa. Sempre tenho essa vontade, né? Porque pelo mundo masculino que é o meu trabalho, essa diferença de ser feminista, né? E de defender a igualdade, como você está trazendo. Porque os meninos sempre falam, quando eu pergunto alguma coisa, que estão falando de cuidado, que nem é feminista, viu?
Eu acho que queimou o sutiã naquele movimento lá das mulheres. Eu falei, gente, não é que eu quero ser melhor, não é? Eu quero que as mulheres façam um levante em prol delas e fazer um movimento para elas. E observem que se a gente olhar a história, esse extremo ele é necessário em algum momento, né? A gente não chega no equilíbrio sem antes descompensar. Então a gente sai de um ponto, a gente vai ao extremo e depois a gente vai encontrar esse equilíbrio. Quando Neiva traz essa questão do levante, o que nós temos hoje não é um levante de levantar a bandeira, de sair na praça, de sair brigando e peitando os homens. A ideia não é essa, mas a ideia é pensar em igualdade, é pensar em fraternidade, é pensar que uma mulher ela tem as mesmas capacidades de um homem, levando em consideração aquilo que já viu lá da força física, né, de quem vai gerar vida, quem não vai gerar, com as suas especificidades, mas a igualdade está aí. E nós, e aí volto a dizer, enquanto espírita, temos uma responsabilidade ainda maior. Pense você, um homem machista hoje, ter que voltar na próxima vida como uma mulher. E uma mulher submissa para você aprender o que você não aprendeu na vida passada porque você não entendeu que a questão é a igualdade, a fraternidade, é o respeito, né? É você ser cortês, é você ser educado, é você ser gentil, né? É você estar no trânsito e você ver uma mulher dirigindo, é você dar passagem. Passe, né? E eu tô compartilhando com vocês. Eu comprei meu carro, acho que tem um mês. E meu primeiro carro, né? Com 42 anos. Meu irmão, ele dirige desde os 12 anos de idade. Eu vim aprender a dirigir com quase 39, 40, né? E aí, eu vejo muito isso no trânsito, né? O cara, ele já te olha como se você fosse uma porta. O cara, ele já te olha, ele já bota o carro assim e te olha nos olhos como se dissesse assim, eu vou acabar com você. Né? E aí a gente começa a perguntar onde é que está a gentileza das pessoas, gente? Qual é o objetivo de ter um carro e de você ter um trânsito? É simplesmente você se locomover. É você ter um conforto. É você ter a possibilidade de ir e vir com mais tranquilidade e não ter um transporte público. Mas as pessoas criam no trânsito uma rivalidade, uma guerra permanente e constante que só nos adoece. Adoece a todos. Porque eu não acredito que um homem que entra... E aí tem um desenho, né, do Pateta, não sei se vocês já viram, né? O cara, quando ele é tranquilo, ele é um cara zen, ele é um cara... Mas quando ele coloca, ele entra no carro, que ele pega no volante, ele se transforma a tal ponto que ele esquece tudo que ele foi e aí vai para a violência. Então, quando a gente pensa essas coisas, não são situações que estão distantes, mas são situações que estão dentro da nossa casa. Me permita, eu estava ouvindo a irmã falando um pouco, né? Essa questão, né? A menina, ela quer namorar. Ah, não, você só pode namorar com 25 anos. Você não pode beijar ninguém. Mas eu tenho meu filho homem, e aí, né, solte suas cabras, porque os meus bezerros estão soltos. Então, o menino, ele pode namorar, ele pode sair, ele pode dirigir sem habilitação, ele pode fazer tudo. Mas a minha filha mulher, eu vou segurar ao extremo, eu vou prender ao extremo, eu vou... E aí a gente começa a se questionar sobre a nossa educação, né? Como as nossas mães nos educaram, como nós estamos educando as nossas filhas, como nós estamos educando os nossos filhos. E a gente começa a pensar, porque os homens machistas foram educados por mulheres. Somos nós que geramos, somos nós que educamos, somos nós que criamos, somos nós que dissemos para ele que ele não pode brincar com a panelinha, ele não pode ter um fogão, ele não tem que aprender a cozinhar porque isso é coisa de mulher. Né? Ele não pode brincar de boneca porque ele não tem que aprender a cuidar dos filhos. Porque quem vai cuidar dos filhos, a responsabilidade sempre vai ser da mulher. Né? Então, como é que a gente está lidando com essas coisas? E aí eu trouxe para vocês, toda a apresentação ela está no tom lilás. E de acordo com a feminista, né, Sylvia Pankhurst, o lilás ela foi adotada como uma cor representativa do movimento feminista por conta das sufragistas inglesas. Existe um filme chamado As Sufragistas, maravilhoso, né? Que eu indico, assistam quando vocês tiverem. É um filme interessantíssimo, que traz um pouco desse início desse movimento, né? Dessa briga
foi realmente uma briga, foi realmente um confronto, que muitas mulheres morreram, né? Nessa busca dessa igualdade, nessa busca desse ideal. E infelizmente ainda hoje nós assistimos quantas mulheres ainda são assassinadas, todos os índices de feminicídio que existem. E aí eu trouxe Eduardo Galeano, que é um filósofo extremamente atual, e que ele diz que o machismo é o medo dos homens das mulheres sem medo. Essa frase é fantástica, né? O que me assusta numa mulher? Né? Acho que é uma coisa que os homens, eles podem, né? Os meninos podem começar a se questionar. O que é que me assusta nelas? Né? Porque eu as vejo como inimigas e que na realidade não são minhas parceiras, né? Estão para somar. Se a gente olhar para o lado, né? Seja pensar na minha mãe, pensar nas minhas irmãs, pensar nas minhas filhas, pensar na minha esposa, nas minhas colegas de trabalho, né? Elas são verdadeiramente minhas inimigas, né? Ou esse medo está em mim? O que é que há nelas que me assusta, né? Ou o que é que eu admiro nelas e que eu transformo essa admiração em dizer assim, não posso reconhecer que nesse momento ela tem razão, ela tem um olhar mais apurado que o meu, né? Então, aquela coisa de dizer assim, né? Você é dominado pela sua mulher, né? Normalmente tem alguns casais que lidam com esses problemas, né? A família normalmente sempre aponta um ou outro, né? Não, você é dominado pela sua mulher, você só faz o que ela manda. E aí sempre tem um cunhado que espeta, né? E aí vai ter aquele que vai dizer, sim, sou mesmo. E sou feliz por isso, ainda bem que a tenho para guiar, né? Para me conduzir. Mas vai ter outro que vai se rebelar e vai dizer, não, imagina, de jeito nenhum, eu que mando. Ou a outra piada que diz, né? Eu mando dizendo sim, senhora. E aí a gente vai lidando com essas questões. Eu queria... Vamos passando um pouquinho. Falem um pouquinho, que eu já falei muito. E eu vou trazer só outra coisa pra gente ilustrar assim. E aí, tudo bem até aqui? Os meninos estão assim... Será que eu peguei muito pesado? Bastante? Ai, meu Deus, não vou mais me convidar para vir aqui no jeito. É porque eu estou vendo hoje, assim como eu estou em casa com a acontece uma coisa na rua que ela comeu, eu digo assim, veja como ser humano. Não escolha porque é ela ou porque é ele. Quando o ser humano não está bem intencionado, ou que ele não tem ainda o conhecimento, todos os dois vão estar errando. Então não é porque é mulher, nem é porque é homem. É o ser humano que não está ainda preparado para certas situações. E eu achei interessante, eu achei muito interessante o que você falou, que não você vai no mercado, tem que pegar a sacola do rapaz, você tem que dar apoio. Eu dou um apoio moral para ele, dizer, vamos, moça, você consegue. Eu dou um apoio moral, tô ali do lado, tô com ele. Eu acho engraçado, ela falando da sacola, que o Matheus sabe o papel dele aqui na terra, do ser Matheus sempre carrega as sacolas, né? Meu filho. Quando eu vou conversar com ele, ele está carregando meu pão. Agora eu entendo o papel dele. Porque existem coisas, gente, acho que a que... mudança tem que ser no geral. As duas questões têm que se ver como os dois lados se ver como ser humano e ter respeito pelo outro. E aceitar. Porque é homem, né? Por isso vocês falam muito isso também. E eu estou batendo com isso quando eu vejo alguém falar, gente, é o ser humano que está conduzindo agora errado. Ou está errado o ser humano. Porque não é porque é homem, nem porque é mulher. É porque está errado. Na hora que tiver conduzido certo, vai ser o ser humano. E a gente vai crescer nesse dado dele. Aí a gente só precisa levar em consideração, entendendo e concordo contigo sobre a questão do ser humano, até dentro desses princípios de igualdade, de fraternidade, e a gente só não vai esquecer das especificidades que existem, né? Como a gente falou da força física, como a gente falou da capacidade de gerar vida, como a gente sabe que o cérebro da mulher tem uma estrutura diferente do cérebro do homem. Então, nós estamos falando aí de ciência, de coisas que são inquestionáveis e que a gente não pode esquecer. Então, por exemplo, aí na minha relação, ele tem muito mais habilidade, assim, ele pensa rápido assim, nas coisas. A questão da matemática, da lógica, do cálculo, ele vai, essas coisas tecnológicas, é ele que faz. E aí, pra mim, tá tudo bem, porque é uma capacidade, uma habilidade que ele tem, que ele desenvolve e que pra mim tá ótimo. Eu não quero concorrer com ele. Acho que é essa a grande lance. Eu não quero concorrer com ele. Eu valorizo e acho muito bom tudo que ele tem de positivo e que ele me ajuda nas coisas.
Da mesma forma que ele sabe que eu tenho outras potencialidades e que ele não consegue desenvolver e que a gente está nesse trabalho de parceria. Eu acho que quando a gente entende que somos parceiros e que estamos juntos para um apoiar e ajudar o outro, acho que fica tudo mais fácil. A ideia não é competir, a ideia não é ser mais ou menos, a ideia é caminhar juntos e crescer e evoluir juntos. Isso, e tem um aspecto também importante, né? A mulher quando se posiciona de forma machista também, que a mulher por muitas vezes se posiciona dessa forma. E aí o conflito, como ele cresce de uma forma desproporcional. Quantas vezes você vê uma manifestação machista de uma mulher do gênero feminino, né? Então é um cuidado que tem que ser. Tem uma situação que está acontecendo muito, que as pessoas estão chamando de uma terceira situação no ser humano, que as mulheres estão em algumas situações de casais, de situação de crescimento, de condições intelectuais, de dar uma condição melhor, e já tem alguns maridos dentro de casa, cuidando da casa para que ela faça isso. Sim. E a maioria dos machistas, eu tenho uma situação em casa muito parecida, né? Eu tenho um irmão que escolheu, a mulher dele tem 3 empregos e ele não tem nenhum. Ele disse, a gente não vai botar empregada, aí eu vou cuidar da casa, dos meninos, né, na escola, para acontecer as coisas, ele ajuda e tal. E está funcionando excelentemente bem, mas o resto da família, que você falou, coitado, eu não aguentaria isso. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, preste atenção, essa criatura é uma deusa. Isso é verdade. E essa coisa que a gente não está preparado. A mesma coisa é quando o homem ainda existe, hoje muito pouco, graças a Deus, que acha que a mulher não tem que trabalhar. Sim. Né? A gente conhece religiões, e está na minha família também isso, que a mulher deve obediência. E no dia do casamento dela eu fiquei assustada, assim, que eu fui levar ela até o altar, e quando ele começou a falar, a senhora compreende que a senhora está deixando o pai e mãe, que a sua família agora é ele e o que vocês construíram, e que a senhora deve obediência a seu marido. E o padre responde por ela, não. Mas ela disse sim, que é dentro do que ela tem, como Como crença, questão né? Como religiosa, que ela verdade. aprendeu e que é assim, e que eu sempre digo assim, quando as pessoas comentam também, ela foi avisada. E para ela noivar e casar com o pastor, as condições da igreja foi dado todo o curso cristão preparatório de casamento, aonde falha nessa parte, doutrinar as pessoas para fazer conforme está escrito. Na hora que você fugir daquilo ali, Você está não fora. conhece todo mundo, você Está fala, fora. mesmo Mas que legal, a questão legal. já- E nessa igreja, no final, não tem aquela pergunta, não, se alguém quiser contestar. Porque se Mas eu agora, tivesse lá. Não, mas sabe o que? Primeiro que todos que estão ali é da igreja. Me convida, na igreja universal, me convida para abrir minha vida toda da universal. Da missão nova. E assim, não, fique calado. Fique Ah, é. quieta, Ele né? disse, eu faço questão que você vá no meu batizado, mas por favor. Eu digo amém. E Deus me ligou, está lá quietinho, quietinho. Porque eles estão felizes e aquilo está fazendo eles viverem da maneira do medo, do respeito, do temor a Deus. Que não é desse Deus que a gente acredita no Deus de amor e não é Deus que cobra nem que põe. Você ajusta o que você fez e não é responsabilidade de Deus. Mas lá é diferente. E se eles estão bem assim, minha irmã tem 20 anos de casada, está muito feliz, já rodou o Brasil todo, quando pensa que vai ficar em um lugar, eles transferem. E então, você é minha irmã, tá? Para mim está melhor. Deus abençoe você. Não é real? Isso. E entendendo, e aí entra, né? Nós entendemos que nós, enquanto espíritos, nós estamos dentro dessa escala espírita, né, de evolução. E cada um está no lugar que precisa estar. Não é? Então, cada um está dentro do seu nível de compreensão, de evolução e de necessidade. Então, não cabe a nós julgar quem está lá na Testemunha de Jeová, quem está lá na Universal, quem está... Não nos cabe julgar. Cada um está... Cada espírito fica onde encontra a sua paz. Se a gente se identifica e está bem, está feliz, está tudo certo. É lá que precisa estar. Então, agora sim, claro que isso se adequa para a sua vida
Pra minha vida não cabe, mas eu tenho respeito e sério. Essa perspectiva que você trouxe, né, de homens que hoje estão cuidando dos seus filhos, das suas casas, tá feliz? Nós vimos que essa construção de papéis de homem e de mulher é uma construção social. Quem foi que disse que somente as mulheres sabem cuidar dos filhos e da casa e da comida? Tem homens que cozinham muito melhor hoje aí do que mulheres. Tem homens que têm muito mais talentos para as questões de casa do que as mulheres. Esse espírito com certeza já teve aí outras tantas trajetórias enquanto mulher, aprendendo esse lugar, e ele se identifica e se reconhece nesse lugar. E qual o problema? Se ela não está conduzindo também como homem a relação de imposição, porque quando você se transfere dessa imposição, desse machismo dentro da gente, quando a mulher, em alguma situação, está nessa posição, ela age como o homem também. Claro que toda a regra o machismo que predomina. O machismo não é só do homem, né? O machismo, existe um machismo instaurado na sociedade, né? Exatamente. Quando a gente pensa, a gente viu ali o caso da mulher adúltera, e aí a gente falou, né, de uma mulher que é machista para contra outra mulher. Então a gente tem um caso muito comum, uma traição, um cara casado, e aí encontra, né, tem uma outra relação fora do casamento. Quem vai ser apedrejada? A terceira pessoa vai ser apedrejada. Sim, ela é errada desde o princípio. Ela vai ser arruinada desde sempre. Mas esse homem que é casado e que tem um compromisso com a sua esposa, ele não é questionado. Não, porque isso é do homem. Isso é do homem. O assédio, Né? o assédio, né? O assédio. Isso, Aí, mulheres assim, no mínimo, tava de shortinho, De top, de topzinho, top. topzinho, se oferecendo. É a primeira coisa. Outro dia eu estava no ponto de ônibus e aí eu ouvi uma conversa parecida. Gente, E é de mulher para mulher. de mulher para mulher. É. Existe machismo reverso. Como pode, De né? mulher para mulher. com Como se certeza. a roupa que ela estivesse usando autorizasse, desse o direito de Desse o fazer qualquer direito coisa lá. do tipo, né? Eu questiono muito isso lá na Casa do Caminho. Nós sabemos que existem roupas para todos e todos os ambientes, né? Existe uma roupa adequada para ir à praia, existe uma roupa adequada para a gente vir ao centro, enfim. Mas as pessoas se vestem como se vestem. E elas vão ao centro com as suas roupas. E isso não dá. E aí diz assim, não, mas a mulher, ela não pode vir vestida de tal forma, porque ela desperta no homem o desequilíbrio dele. Lá Eu vou ser responsabilizada pelo desequilíbrio do outro. O desequilíbrio é do outro, não é meu. Às vezes você pode estar com uma burca. E o desequilíbrio do outro está no outro. E ele vai se desequilibrar em qualquer situação, porque ele já está desequilibrado. A responsabilidade não é do outro, a gente sabe disso. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade. Só cabe a nós, porque a decisão e a escolha sempre é nossa. Nunca é do outro. Né? Então, e isso para mim, desde que eu comecei a estudar a doutrina, para mim é uma das coisas mais libertadoras que existem. Né? Eu não vou responsabilizar o outro por aquilo que é meu. Eu preciso assumir as rédeas da minha vida, porque fui eu que fiz lá o meu contratinho, fui eu que disse lá o que eu queria e o que eu não queria, o que eu tinha e o que eu não tinha que fazer. E quem vai prestar conta disso sou eu, não é ninguém. Não é? Somente eu. E aí eu trouxe pra gente só ilustrar um pouquinho. Não é do tempo da gente essa música, né? Pegando aquela ideia de que somos frutos de um tempo. E aí, em 1942, Mário Lago e Ataúfo Alves, eles escrevem Ai que saudades da Amélia. Né? Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, nem vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes, passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Eu tô falando muito alto, gente. E quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que é que se há de fazer? A Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia que era a mulher de verdade. E aí a gente pergunta, por que você largou a Amélia, gente? justamente por isso. Claro, o problema é por quê? Por que você deixou a Amélia? Se
se a Amélia que era a mulher de verdade, coitada da Se Amélia. a Amélia não tem direito a reclamar, abrir a boca para dizer nada, nem um ai, nem um B, nem um C. Gente, A Amélia não tinha a menor vaidade, coitada. Passava fome e ficava feliz. Achava bonito não ter o que comer. E quando era contrariado, dizia, meu filho, o que é que há de fazer? E ainda assim ele deixou a Amélia. Ele deixou a Amélia pela outra e agora está reclamando da outra. meu pai, que Deus o tenha, quando tinha alguma dificuldade, né, eram 5 filhos, ele virava para minha mãe e fazia assim, olhe, o que acontecer com suas filhas, A responsabilidade. a responsabilidade é sua, viu? Mas isso é o que ela acabou de falar, que é do tempo, do século. Nós temos essas pessoas de sua idade, sim. Mas o que não dá é a gente continuar reproduzindo esse discurso. A gente tem que Isso. fazer desconstrução, entendeu? Eu Isso. estou fazendo isso porque a gente tem que fazer uma desconstrução. Isso. E eu, como não aceitava essa forma dele agir com a minha mãe, aos 13 anos eu queria sair de casa, não me deixaram. E aos 18 eu me mandei, porque eu não era Amélia e eu nunca me esqueço. Eu tenho assim uma coisa até hoje em relação, que eu falei para minha mãe, eu tinha 15 anos, justamente de ver como meu pai, claro, era a época dele, foi a forma como ele foi criado, enfim, né, a limitação e a evolução de cada um. Eu nunca me esqueço, uma vez, minha mãe me obrigando a fazer algo que eu não queria, e eu virei para ela assim, olha, eu vou estudar para não ter a vida que a senhora tem. Porque eu achava, assim, horrível a forma como um ser humano, né, Tratava o outro. exatamente oprimia o outro. E isso me causava, assim, sabe, me deixava de uma forma tão... Eu digo, meu Deus do céu, eu me sinto sufocada aqui dentro desse lugar, que eu não entendo, é meu pai, minha mãe, por que meu pai trata minha mãe desse jeito, sabe? Por que não trata como um parceiro, né? Como amigos, como um casal que é? Não, ele é o homem, o provedor, eu boto dentro de casa, você está aqui para cozinhar, lavar roupa e tomar conta dos filhos. E eu não queria isso para mim. Mas tem uma situação também que a gente viu, e talvez alguém tenha visto aqui, lá atrás, quando o Tarcísio Meira fazia grande sucesso, ele estava trabalhando naquela novela com o Bruno Lobato, que tinha um tumor na cabeça. E na época ele era considerado o homem mais bonito da televisão, que tinha namorado em qualquer lugar, que fazia. E perguntaram a Glória de Deus, qual era a resposta para ela. Eu nunca esqueço disso, porque isso marca. E perguntaram a ela, é verdade que seu marido tem namorada, falou namorada, seu marido come a Globo todo e tal. Só que ela respondeu, mas ele retorna para casa todas as noites. Foi uma mulher que respondeu isso. E olha quando foi uma pessoa, né, talvez de um conhecimento. É tão enraizado isso, aí eu volto e digo, é tão enraizado que somos nós e novas gerações que vai virar mais. Isso. Com E que certeza. nós estamos remando contra a maré, como eu disse no início. Nós estamos aqui tendo a oportunidade. O que eu acho mais assim, existe uma passagem, né, quando Jesus diz assim, aquele que mais foi dado, mais será cobrado. Desde criança eu sempre tive pavor dessa passagem. Eu dizia, meu Deus, muito pequena. Eu lembro de mim, 6 anos, na catequese, na missa. Quando caía esse evangelho dia de domingo, eu dizia, meu Deus me deu tanto. Porque, né? E aí ele vai me cobrar mais. Então, quando a gente está diante desses documentos, quando a gente está diante desse conhecimento, a gente não vai poder chegar lá em cima e dizer, eu não sabia. Eu fiz, eu estava enganado. Eu fiz porque eu estava iludido. Não, você sabia. Fez porque quis se manter no que não era o correto. Foi uma escolha. E aí, para toda escolha, uma consequência. Trouxe outra pra gente. Quem não assistiu, tem uma série sobre Nara Leão no Globoplay. Quem não assistiu ainda, assista. É também uma história muito boa de assistir. Fantástica a história dela. Eu não conhecia toda a história dela, né? A trajetória dela de vida. Mas assim, quando eu assisti, eu disse, gente, que incrível. E aí Nara, ela pede uma música a Chico, né? Ela pede pra ele, compõe uma música pra mim pra eu gravar. E ele compõe com açúcar, com afeto. E aí ela pede uma música que falasse dessas ternuras de mulher. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qual que, com seu terno mais bonito, você sai, eu não acredito.
Quando diz que não se atrasa, você diz que é um operário, sai em busca do salário para poder lhe sustentar. Qual o quê? No caminho da oficina, há um bar em cada esquina para você comemorar. Sei lá o quê. Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto discutindo futebol e vai ficar olhando as saias de quem vive pelas praias coloridas pelo sol. Vem a noite e mais um copo, na caixinha um novo amigo vai bater um samba antigo para você rememorar. Quando a noite enfim cansa, você vem feito criança para chorar o meu perdão. Qual o quê? Diz para eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida, para agradar o meu coração. E ao lhe ver assim cansado, maltrapilho e maltratado, como vou me aborrecer? Qual o que? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços para você. Mais um bem, Chico Buarque fez com uma mulher. Isso. Maravilha, né? E assim, Chico Buarque, ele tem das composições, né? Ele consegue se colocar nesse eu lírico feminino de uma maneira. Chico, ele é fantástico. Ele consegue se colocar no lugar de uma mulher perfeitamente bem. Mulheres de frente. Ele tem inúmeras, né? O eu lírico feminino de Chico Buarque, não há outra forma de explicar senão um espírito que verdadeiramente já teve outras tantas experiências enquanto mulher. Porque ele consegue, verdadeiramente, ele sente, ele traduz na alma a realidade. Então, é uma construção social. Era isso, foi isso que nossas bisavós, avós, nossas mães viveram e está aí diante de nós, né? E aí a gente vai pegar as músicas da sofrência atualmente, a gente vai perceber que não há muita diferença para isso aqui não, né? A gente vai ver aí Maiara e Maraísa, essa Simone e Simaria, todas essas cantoras aí, Marília Mendonça, e cantavam essa coisa, né? A amante não vai casar, né? Que cantava, né? Ela se reconhece nesse lugar de amante. Ela entende que a amante ela não é respeitada, ela entende que a amante não tem um lugar, mas ela continua nesse lugar de amante, né? E tá aí, é hoje, né? E a gente começa a se questionar até que ponto essas mudanças, né? Que são sutis, que são pequenas, estão acontecendo e que nós vamos ainda precisar aí de longas e longas e longas possibilidades para realmente vermos essa igualdade lá do Livro dos Espíritos, que os Espíritos já disseram há tantos e tantos séculos atrás, realmente instituído no nosso planeta. Como fruto do tempo, e aí algo mais atual, né? Isa em 2018, ela traz Dona de Mim, que é um sucesso imenso, né? Que ela traz, né? Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, a vida é louca. Sempre fui quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor, a cotação é dólar, porque a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei em mares e rios, mas não afogo não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Então quando Isa traz que Deus me fez assim, Deus fez a todos nós, donos e senhores da nossa existência, né? Donos e senhores da nossa própria existência. E essa eu gosto muito, essa é mais recente ainda, não sei se vocês conhecem, mas ouçam, é uma música que vale muito a pena, gosto muito, de Rael, Flor de Aruanda, e ele vai trazer uma mulher completamente diferente, né? Olha ela ali, me apareceu do nada, veio em minha direção, de repente fez morada dentro do meu coração. É tão pura, tem postura tipo Chimamanda, tem doçura, jogo de cintura de malandra, tem bravura de guerreira tipo de Wakanda, linda flor de Aruanda. Diz por onde você anda, que eu mando te buscar. Confesso, tenho que admitir, meu coração você bagunçou, mais bela de tudo que já vi, tão linda flor. Meu tempo é raro para dividir, mas pra você arrumo o tempo que for. Palavras não tem para resumir nem o amor. E eu já tô te procurando há mais de uma semana. É arretada, quente, atraente, pernambucana. Tem pegada, Maíra Andrade, cabo-verdiana. Tem a vaidade de morena tropicana. É andarilha.
Diz que vira em BH ou em Brasília, de Xangô ela é filha, que nem ouro ela brilha. Em Salvador por lá passou, e geral enlouqueceu. E lá gritou, a cor dessa cidade sou eu. Observe que essa mulher é uma mulher livre. Ela está em Belo Horizonte, ela está em Brasília, ela já passou por Salvador. Ela é dona de si. Ela tá aí vivendo a vida dela. Ela foi criada para casar. Ela não foi criada para casar. Mas ela também pode. Ela já está fora desse padrão. Mas significa dizer que ela não pode casar? Não. Ela pode casar. Ela pode encontrar um companheiro que seja tão andarilho quanto ela e que goste dessa Não, porque vida ela já casou livre. com ela. Ela já Ela casou já com está ela. casada. Então ela está ligada. Então, e aí ele vai repetir, né, de que essa mulher, ela é linda, bagunçou o coração dele, né, ela tá fora da curva de tudo que ele já viu, né, sem olhar vai na rua, um brinde à madrugada, é uma simples moldura à lua prateada. Então, essa mulher, ela é livre, é uma mulher do tempo de agora, é uma mulher que não está preocupada como Nara Leão cantou, né, de esquentar o prato. É uma mulher que não deposita a sua felicidade, a sua vida na mão do outro. Porque ela tem certeza que ela é suficiente para ela mesma. Ela pode ser companheira de alguém, parceira de alguém, mas não submissa e nem escrava de ninguém. E aí a gente começa a pensar no seguinte, a gente começa a pensar nessas construções filosóficas que não foram ensinadas. Por exemplo, o que é que nos ensinaram a vida toda? Eu preciso encontrar a minha metade. Né? Isso foi ensinado, isso é um poema, a novela foi dito. A metade da laranja, né? Carne e unha, né? Alma gêmea, bate, coração. As metades da laranja. Ele casou nos 9 meses. Até hoje ele... Quantas metades ele é anjo? Por que será? Porque não é metade, né? Hoje a gente tem aí uma desconstrução dessa ideia de metade. Nós somos inteiros, você não é um espírito pela metade. Quando você reencarnou, Deus não disse assim, não, peraí que eu vou pegar esse espírito, eu vou botar metade num corpo e a outra metade dele vai no outro corpo. E você ainda vai procurar. E aí você vai procurar seu outro pedaço que está perdido por aí. Não, mas você não tem que achar, porque você está inteiro, né? O espírito ele está inteiro, eu sou inteiro. Eu não preciso encontrar a minha metade porque não me falta, porque nós sabemos que tudo que nós precisamos está em nós. Eu preciso encontrar outro inteiro como eu que queira compartilhar disso. Eu preciso encontrar alguém que tenha consciência que também é um indivíduo, que é um espírito inteiro, que tudo que ele precisa está nele para a gente compartilhar uma vida. Porque quando a gente está fragilizado numa metade e a gente vai buscar que o outro me complete, quando eu não encontro essa metade eu vou andar, não é? De um lado só, eu vou andar infeliz o tempo todo porque eu não encontrei esse alguém que me completa, né? A partir do momento que a gente sabe que o divino habita em mim. Agora, divino, é uma construção isso. Porque vem construído dessa forma. Sim. Anos lá atrás, a mulher se não casasse, se fosse casasse e fizesse uma coisa que tinha que ser escolhida, era considerada prostituta, era considerada outra coisa, e hoje se mudou muito. A igualdade hoje está muito melhor do que já foi. Você hoje consegue, e a gente está aqui aplaudindo a sua consciência como feminino, né? Entendendo o que você está falando e acreditando que é por aí. E vamos passar isso pela frente, e a gente já vem de uma certa maneira, tirando todas essas arestas de preconceito de um modo geral, com respeito ao ser humano, seja ele quem for. Você me respeita, independente do que você é, e eu me respeito. Vamos seguir. E tirar uma frase que eu acho assim que ela é popular, mas ela faz mal a qualquer ser humano. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho ridículo isso. E as pessoas continuam fazendo isso em todas as relações. Se é eu que posso, você tem que obedecer. E aí não é de homem para mulher, não é de mulher para homem. É da relação de poder que você ocupa em relação ao outro, né? É da relação de poder. Isso. Capaz de você entender que o fato de você poder não quer dizer, você está naquele momento, é graças a Deus, a espiritualidade ensina isso,
nós estamos num globo onde vai estar aqui em cima, depois vai estar no meio, depois vai estar embaixo. Então, estar em cima é maravilhoso. Nós temos que começar, é por isso que muitos desistem, partem para outra encarnação com mais dificuldade ainda. E quando a gente. Aí, nessa parte estrutural, eu estou comentando essa parte estrutural. Aí você fez uma abordagem sobre o feminismo. Essa diferença que há, né? Da igualdade e feminismo. Porque acaba carregando uma bandeira e fica partidário. O lado aqui é o macho e aqui é a fêmea. É preciso desfazer isso também por parte das mulheres que carregam essa bandeira dessa forma. Isso. Porque eu vejo isso, eu convivo muito com mulheres e vejo algumas delas que também carregam essa bandeira dessa forma. E aí a gente vai lembrar sempre da questão do extremo, né? Existe essa necessidade de romper com esse machismo estrutural. E aí como é que a gente vai romper com isso? Infelizmente, a gente não consegue romper com determinadas coisas. Jesus não conseguiu com o amor. Ele deixou os ensinamentos dele? Deixou. Mas o que foi que aconteceu com Cristo? Ele foi crucificado, ele foi morto. Muita coisa estruturada, muita coisa já cultural. Né? E que vai demandar de tempo. E assim a gente vai ver que, por exemplo, Joana d'Arc Marte, né? Ontem foi celebrada, né? Dia 30 de maio, a morte de Joana d'Arc. Ela morreu na cruz, na fogueira, ela foi queimada, viva. Ela foi mártir. Quantas mártires existiram, né? Para que nós hoje pudéssemos estar aqui, né? Quantas mulheres ainda morrem? Né? Teve que se vestir de homem para poder lutar. Quantas ainda morrem? Para que morreram e ainda morrem, infelizmente, para que a gente consiga avançar nesse diálogo. Se nós, verdadeiramente, vamos pensar que desde a época de Jesus, quando ele disse lá à mulher adúltera, eu não te condeno, vá e não peque mais. Se naquele momento a sociedade tivesse compreendido a mensagem, muita coisa teria sido evitada. Mas não, nós estamos nesse processo de desconstrução. E é um processo que é da coletividade, é um processo que é de todos nós. Todos nós somos responsáveis por isso. Quando você traz a questão, né, de que as mulheres levantam essa bandeira, algumas sentem essa necessidade de precisar levantar essa bandeira, né? É missão daquele espírito, né? É tarefa dela fazer isso, né? Nós aqui já estamos tentando romper com esse machismo estrutural de uma outra forma, né? Através do conhecimento, através do diálogo, através da discussão. O GEIP já abre as suas portas, né? Uma casa espírita para essa discussão, né? Então é um avanço imenso, mas algumas pessoas ainda assim não compreendem. A sociedade me cobra, né? Eu, por exemplo, eu não casei, eu tive filho, assim. Aí isso é muito cobrado. Como é que você chega mais nada no seu caso? Aí eu falo assim, gente, minha coisa está escrita aonde? Quem disse que eu tenho que casar, eu tenho que ter filho? Minha ginecologista, quando eu chego lá no consultório dela, eu abro a porta, ela fala assim, tá grávida? Porque se não tiver nem, porque se não for 50 anos, você vai ficar com depressão. Eu falei, oi? Mude de ginecologista mesmo, mas pelo amor de Jesus, mude de ginecologista. Quer dizer, se você não tem filho, você... Tem gente que não é porque eu sou mulher, que com o que eu sonho de ser mãe, eu não tenho essa vontade, entendeu? E essa expressão que você usou é uma expressão, gente, que nós precisamos, assim, verdadeiramente tirar do nosso vocabulário. Tem que. Ninguém tem que nada. Você não tem que casar, você não tem que ter filho, você não tem que ser o provedor da casa sozinho. Você não tem que carregar a família sozinho nas costas. Nem a sacola sozinho. Eu vou segurar o saquinho pequeno agora para lembrar de vocês. Então assim, a gente não tem que. E pior ainda, eu não tenho que determinar na vida do outro o que tem que ser. Né? Nós estávamos conversando aqui mais cedo com o Mário. Mário tem um estilo de vestir. Eu tenho um estilo de vestir. Não me cabe dizer a você, você não tinha que usar essa blusa, você não tinha que usar essa calça. E as pessoas hoje se sentem
numa liberdade invasiva na vida do outro, que às vezes você fica se questionando em que momento eu dei autorização a essa pessoa para me dizer essas coisas. Deixa eu falar uma coisa. E às vezes você não dá autorização ao outro, mas o outro é tão invasivo que ele invade verdadeiramente, ele chega e diz. Uma vez eu estava chegando na casa da mamãe e ela estava com uma pessoa que estava muito deprê. Aí a mamãe disse, minha filha, que bom que você chegou. A mamãe sabe que eu agora fazer uma graça. Aí ela disse, que bom que você chegou. Eu disse, meu Deus, o que me espera? Aí, fale com ela aí, ela está muito triste. Eu disse, diga aí, você está triste porque ela disse, as pessoas acham que eu estou fazendo tudo errado. E o que você acha disso? Eu disse, eu não acho porque eu não perdi. Eu não perdi nada. Você perdeu? Ela disse, não. Eu disse, então se a pessoa achar, você diz, mérito é seu. Eu não perdi. Aí ela disse, eu acho que eu vou fazer assim. Eu disse, minha filha, se alguém me diz alguma coisa, eu acho que sua roupa não está boa, ou qualquer coisa parecida, deve ser sua roupa, vá procurar, porque a minha, eu não perdi. Então a gente não pode perder nossa identidade em nome do que qualquer pessoa está pensando. Agora, sem dúvida, que como Kardec traz, mudar um hábito é um exercício diário, eterno. A gente vai se encontrar com 100 anos, né? A gente muda as crenças. Mas a gente já deve ter dado alguns passinhos, do mesmo jeito Quem não. está de trás, se você vai olhar o que aconteceu lá atrás, já está aqui discutindo, É. e é você que está aí fazendo tudo isso. Porque Então, mesmo a gente com Eu mesmo a gente com esse conhecimento, com esse discurso, nós temos comportamentos Sim, muito difíceis. sim. Porque depois de um tempo a gente começa a prestar atenção. Que a gente pode não estar com comportamentos tão visíveis, mas temos comportamentos ainda sutis, que está velado, mas estamos cometendo ainda abusos dessas posições. E na posição de mulher, quando a gente está mãe, a gente, quando educa, a gente ainda educa de uma forma. Mesmo tendo consciência, Mesmo mas a ele gente está tendo o reproduzindo, vai reproduzindo. A gente precisa do outro para que o outro nos ajude e nos alerte. Mas nós temos também uma dificuldade de ouvir esse outro. Né? Uma coisa é o outro estar dando coordenada na vida da gente. Outra coisa é a gente trocando. Por exemplo, um encontro desse é uma troca. Né? É uma troca que faz que a gente possa fazer reflexões. Saiu, alguns anos aí atrás, apareceu no Face, eu não acho isso em lugar nenhum mais, mas eu queria recuperar. Tinha uma cena no Face, uma mãe tinha 2 filhos, uma filha e um filho. E aí encontra uma amiga depois de muito tempo. Quando ele encontra essa amiga, a amiga pergunta, como é que está sua filha? E ela, felicíssima, diz, minha filha está ótima, minha filha casou. Teve filhos, ela está ótima, casou com um homem maravilhoso. O rapaz leva as crianças na escola, prepara comida, leva café da manhã para ela, faz tudo para ela. Minha filha acertou, ela está muito feliz. E seu filho? Meu filho casou com uma mulher, uma preguiçosa. Ele que faz tudo, ele que leva o menino na escola, ele que leva o café, ele que faz tudo. A mulher com o filho dela é uma preguiçosa. Agora, o marido da filha, então, a gente precisa ter cuidado com esse comportamento. Quando é você favorecido, Ok. quando sou eu que estou na posição. Então, essa coisa da banda da laranja, é isso, eu quero ser amado, mas eu não penso que eu posso ser a pessoa que estou amando. Eu quero receber o amor, mas eu não posso ser a pessoa que vou dar esse amor. E eu não penso na perspectiva de que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Porque se eu não me amo, eu não tenho como amar ninguém. Mas sem dúvida. Eu não tenho como amar ninguém. Se eu Não dá não pra você nutro não em ter. mim esse sentimento de amor próprio, de cuidado, de caridade, de zelo, de compaixão por mim, como é que eu vou ofertar isso a alguém se eu não experimento isso? Quando as pessoas me cobram, eu digo, gente, mas eu adoro a minha companhia. Vocês estão faz isso? Você leva cinema sozinho, você vai achar. Gente, eu amo isso. Qual o problema? Agora você me fez lembrar uma palavra de Padre Fábio de Mello. As pessoas perguntam muito, ele falando, né? As pessoas se preocupam muito com a castidade do padre.
E aí ele dizia assim, mas quem vive a castidade sou eu não entendo porque as pessoas estão incomodadas com algo que elas não vivem. A opção de viver a castidade foi minha. Se eu vivo sem sexo, é uma escolha minha, é uma decisão minha, eu sou feliz dessa forma. Por que as pessoas questionam isso? Quem não quer viver o celibatário, case. Mas deixe quem quer viver o celibatário em paz. Porque essa foi a minha escolha. Então, às vezes, a gente questiona a escolha e a felicidade do outro. A gente tem a mania de querer medir a vida do outro pela nossa régua, né? E, na realidade, não é isso. As pessoas... E a gente precisa ser feliz com a felicidade do outro. Acho que é isso que é o que há de mais fantástico. Mas você tem que ter humor para responder certas coisas, porque se você tiver humor, você perde a vontade. Eu tenho um amigo que eu fazia parte de um grupo que disse que depois que eu casei, eu estou com medo da mulher e eu estou indo lá. Aí eu disse assim, eu falei assim para ele, rapaz, eu fico tão feliz de saber como você me ama, quanto faz falta eu estar. Mas nesse momento eu prefiro pecar, É você que não está compreendendo. Muito obrigado por esse amor que você tem por mim. E para você é cínico, porque eu tenho que me obrigar. Ele queria que você brigasse, né? Ele queria que você discutisse, né? Eu aprendi isso, sabe com quem? Com o Jânio Quadro. Uma vez ele estava em entrevista com o Jô Soares. Ele conversando. O seu bolo, não viu? Ele passou sobre outra coisa, aí Jô fez assim para ele: presidente, qual foi a pergunta que o senhor teve na sua vida que mais lhe marcou? Ele disse: Jô, quando eu estava fazendo campanha para prefeito de São Paulo, uma diretora me agarrou assim no braço e disse assim: presidente, eu quero entender, eu quero que o senhor me diga por que o senhor renunciou à presidência da República. Aí o João olhou assim para ele: e o senhor disse o quê? Eu disse: não, que foi, porque eu renunciei. Aí o João veio daquele escândalo, tirou o programa do lado, daqui a pouco a gente volta, Câmara e tal, e Ibope, não sei o quê. Quando voltou, ele disse assim: João, aí João simples dele, por quê? Está todo mundo esperando o senhor dizer o que eu disse, seu eleitor. Aí ele disse assim: eu disse a ela que o café do Palácio era amargo. Fantástico! Aí eu vi uma vez, aí eu perguntei uma vez um filósofo aqui embaixo no dia, que a gente reunido com um jeito na hora no dia dessa noite aí, e passou uma moto, cada daquela que faz aquela guarda maravilhosa, e todo mundo virou, quer dizer, uma palavrazinha maravilhosa, e alguém disse assim: Deus lhe acompanhe. Mário Baixo. Foi verdade? Presente, isso faz diferença. Você estava falando aí, eu estou analisando. Essas mulheres, eu digo até a mulher e homem, que muda a personalidade, obrigada do outro, deixa de viver sua vida pelo outro. Você já percebeu isso? Você não dá risada. Quando eu conheci meu marido novo, ele achou que eu ia mudar de time, porque ele é Bahia e eu sou Vitória. Pergunta lá ele se eu mudei de time. Eu não me imagino na arena passando Bahia. Mesmo Vitória caindo para a Série D, você vai continuar Vitória. Não vai cair na Série D, não vai cair na Série D, não. E lhe digo mais, ia comer o barradão sozinha, alugava ele em casa, pegava meu ingresso. Não, porque é sério, aí muda o gosto de Esse cara me ama mesmo. muda o gosto de cinema. Isso. Gosta de tal filme, mas deixa de gostar porque o outro fiz nada. Exatamente. Isso vale para tudo, né? Isso vale para as nossas amizades, isso vale para todas as nossas relações. Às vezes a gente perde a nossa identidade, né? A gente deixa de ser quem nós somos em prol do outro nessa ilusão da metade, né? Nessa ilusão, e depois, quando você se dá conta, o que é que ficou de você, né? Não ficou nada de você. Tantas depressões depois que os relacionamentos acabam. Porque você pega a sua vida, dá o outro, aí quando o outro não responde à altura como você gostaria, porque ele não vai fazer isso, porque ele tem a vida dele. Aí seu chão desaba, você abre o chão, aí você fica desesperada. Por quê? Porque você abriu mão da sua vida, entendeu? Você criou expectativa e o outro estava vivendo a vida dele. E tem que ter respeito mesmo, tem que viver a vida. E aquela história, quando a gente regressar, né? Não é o outro que vai prestar conta de você. É você que vai prestar conta de você. É o que eu digo sempre aos evangélicos: Deus não vai perguntar a você o que foi que eu fiz. Ele vai perguntar o que você fez. Se você disse que vai estar com Deus, o que ele vai dizer. Ele vai perguntar: ele é legal do que eu fez? Ele não vai. Ele vai perguntar o que você fez. Então cuide de você, pelo amor de Deus. E aí tem uma coisa. Ele fala assim:
assim, eu já falei com Deus, está tudo certo. Já combinei, o papai mesmo é sério, ele fala assim mesmo. Olha, eu acertei com Deus, está tudo combinado, Deus me disse que eu posso esperar que a que vem. O moleque não se mexe. A fila está grande pra caramba aí. Olha, meu pai está humor, mas é real. Eu sabia que ela diz assim, você, sua vida, você não para pra pensar assim, não tem, sua vida vai ser muito triste. Quem vai vir fazer companhia? Eu falava, mas meu amor, quem disse que filha É garantia. garantia de alguma coisa? Eu tenho 2 idosos em casa, que é meu pai e minha mãe. Eu tenho 4 filhas. E eu vejo a realidade e eu digo, gente, quem seria companheiro? Quem, pelo amor de Deus, faz ilusão, minha gente. Me julgam que eu estou no Aprenda a terceiro viver com casamento. sua companheira, que é a melhor que existe, pelo amor de Deus. Me julgam que eu estou no terceiro casamento. Eu sei que eu gosto de mulher. De variar, Gente, Ah, e eu sempre digo assim, agora recentemente eu aprendi uma frase que é linda. Aquilo assim, eu não consigo entender, você viver 16 anos com uma pessoa, 14 anos com outra, eu digo, mas o amor não acabou. O amor transformou. Hoje eu vejo, quero bem, quero que vença, dependendo de mim eu estou aqui, mas o amor foi transformado em um outro sentido. Saiu do casal, saiu do homem e mulher, que estava um pouco de confusão, e cada um conseguindo a sua carreira só, eu estou muito feliz no casamento que eu estou. Porque é o meu processo, eu acho bonito que ele tem 50 anos de casado. Mas se eu fazer 50 eu vou precisar de 4, eu não posso fazer. Eu sei que assim. mas somando, Hoje, por exemplo, já tenho 35 anos de casado, em 3 casamentos. Mas eu tenho 35 anos de casado. Não é? Não sou todo, não, sou real. Porque as pessoas acham que só vale quem tem 35 anos de casado com a mesma pessoa. Eu tenho 35 anos. Aí quando as pessoas falam, meu Deus, porque 14 anos não deu certo. Deu certo. Deu no tempo que tinha que dar, né? Deu no período que tinha que dar. E até que ponto não vale a pena você ficar arrastando essas relações para dizer assim. Para dizer, estou casado. Exatamente, né? Por Porque convenções. O meu Exatamente. último dizia assim, mas vocês dão um exemplo de casal, eu digo, que coisa maravilhosa. E você achava isso. Então, gente, vamos respeitar, vamos entender. Você não vai ver nunca falando da pessoa, nem de ninguém, que eu não tenho por que fazer mais isso, eu já não estou mais nessa. Tá? Porque no primeiro eu falei muito, mas depois no segundo já foi melhor, e o terceiro foi na paz. A gente saiu quase que de mão dada na ilha e na volta. E assim a gente vai evoluindo, e se a gente vai construindo, e buscando a doutrina ajuda para cada um da gente, e a gente também começa a entender que não precisa ser com a intensidade que tinha antes, com essa competitividade toda, com essa coisa aqui. Gente, estamos aqui, viemos, vamos voltar, é a mesma coisa das pessoas mais. Eu estava falando que semana passada, teve um enterro de 93 anos e o cara estava chorando, meu pai, eu não quero que meu pai vá, mas que meu Deus do céu, a pessoa, gente investe, agradece a Deus em 93 anos que a pessoa passou que você teve a oportunidade de conviver. Mas o egoísmo é tão grande, o apelo das coisas do outro, que você não aprende, não consegue, a gente não aprende muito isso aí. Quando eu vejo minha vida hoje, sem filho, o que eu já dá conta. Aí eu falo assim, eu dou graças a Deus, muito obrigada, Senhor. Porque se eu tivesse um filho hoje, aí eu entendo, você para pra pensar, por que você não teve um filho? Porque assim, eu falo, meu Deus, Qual é o seu tão maravilhoso, propósito aqui agora, né? Meu Deus, é tão maravilhoso que se eu tivesse um filho hoje, no meio que eu tô, eu não dava conta. Porque eu tô cuidando do meu pai, de minha mãe, da minha tia que mora embaixo da tomada. Se eu tivesse uma criança no meio disso tudo, entendeu? Como minha vida estaria? Então eu só tenho gratidão. E aí a gente vai entendendo, né? Olha a riqueza do propósito do Espírito, né? Ela cuida de 3 outros Espíritos, né? Olha a missão, né? Se não for... Você vai envelhecer, não vai ser mais fértil, você pode levar seu mãe. Exatamente. Você pode dar a sua opinião depois também. Exatamente. De necessidade lá na frente. Inclusive, eu já tive a informação de que eu não teria filho biológico nessa vida, mas que eu ia ter uma circunstância que eu ia ter que adotar uma criança. Você já tem 3. É isso que eu ia dizer agora. Ela está exercendo a maternidade dela com esses 3, porque são filhos, né? São filhos dela que ela cuida verdadeiramente como mãe. Bebê, eu fico limpar o xixi, quer fazer isso? É um filho. E aí a gente olha, né, as riquezas e as possibilidades da vida e a gente não se encanta com isso. E fica preso a convenções que vão nos levar a lugar nenhum, né? A A padrões vai reproduzindo
reproduzindo padrões e desconsidera tudo isso. E eu descobri o que ela está descobrindo, que ela consegue ser feliz do jeito que ela é, graças a Deus. É isso que às vezes acontece com as pessoas que não se descobrem. E fica também no sofrimento quando alguém fala uma boa, quando alguém fala uma sua resposta dura, porque não está bem resolvido consigo. As pessoas falam assim, a vida das suas duas irmãs deu certo, a sua não deu. Imagina, porque eu não passei. Gente, olha como é violento, né? Olha como é pesado, olha como é... Muita minha tá dando certo, gente, pelo amor de Deus. Olha como machuca, né? É uma palavra que verdadeiramente fere, né? Você condena a vida do outro, você decreta que a vida do outro não deu certo. Como assim? Imagine que Mesma você... coisa as mães. Tem mães que eu condeno, julgo mesmo. Eu sou verdadeira. Ela vai concordar comigo. Diz que a vida do filho não foi bem sucedida. Agora eu pergunto, não foi bem sucedida em que sentido? Porque ele não foi, porque ele não seguiu a profissão que você quis? Isso. Você está entendendo? É do corpo tanto carinho. Uma vez eu dei uma filmada no vídeo dentro do carro. Quase a pessoa do carro. Ela está vendo. Ele chegou pra mim e fez assim, fulano. Papai, é porque eu também sigo, meu Deus do céu. Fiquei curiosa e perguntei, foi o que? Deu pra traficante? Porque eu penso logo nisso, deu pra ladrão, pra traficante, deu pra coisa ruim, não, sexual. Ah, menina, quando ele falou isso, me deu Se ainda fosse político, eu até entendi. Aí eu te fazia uma pergunta. Ele prejudica a vida do outro até que sentido? A opção sexual. Ele me diga aí agora. Qual foi a educação errada que a mãe deu a ele? Que ele virou mulher ou virou homem, não sei. Aí ele ficou sem graça. Deu uma queimada nele, foi aquela queimada discreta. Educar o filho. Quando você educa um filho, que ele dá por um caminho equivocado, aí eu fico triste. Não fiquei triste semana passada com um menino da rua. Que pegou na minha mãe, minha lágrima desceu. Ele foi criado lá em casa, ele pegou na minha mãe e fez assim, desse jeito, como eu dizendo, tia, quem manda aí embaixo agora sou eu. Aquilo me matou. Eu, menino, eu que estou mandando aqui embaixo em tudo. As mãos filho daquela doidinha, e aquilo eu chorei. Eu falei, meu Deus do céu, não vai ter 20 anos, porque disse que a polícia já quer pegar. Os traficantes de não sei aonde aí, de uma barreira quer pegar a cabeça, ele está cercado por tudo, foi meu fugido. Isso aí que me deixou triste. Foi aquilo ali, eu chorei, velho. A lágrima desceu, porque ele foi criado com meu filho mais velho. E que hoje o único que prestou nessa, assim, nesse sentido, que eu não sei o que aconteceu com esse povo dessa rua, né? Parece que dá um negócio assim, que se desvia dos caminhos. Quando a gente veio fazer a reunião aqui, foi exatamente por isso. A espiritualidade nos avisou que nós estaríamos trabalhando aqui justamente porque estava no plano, com essa concentração, e a gente não quer. Não foi nada. E aí a gente pensa, né, o quanto, falava sobre isso com o Mário também, o quanto nós adultos temos responsabilidade com esses adolescentes e com essas crianças que estão aí. Às vezes a gente fala muito, né, essa juventude de hoje perdida, essa juventude de hoje porque a tecnologia, porque essa juventude de hoje se mutila, se suicida, depressivo, mas assim, eles são o nosso espelho. Nós adultos temos sim uma responsabilidade de amor para com esses espíritos que estão aí. E será que verdadeiramente nós estamos nos compreendendo enquanto espíritos totais, inteiros que somos? Aí a gente termina despejando as nossas frustrações, as nossas tristezas, tudo em cima das nossas crianças, dos nossos jovens e responsabilizando às vezes a tecnologia, responsabilizando às vezes o videogame. A questão não é o videogame, a questão não é a tecnologia, a questão são as nossas relações. A questão é de que forma nós estamos tocando essas crianças, de que forma nós estamos tocando esses adolescentes, de que forma nós estamos amando, acolhendo e entendendo esses jovens, esses novos espíritos que estão chegando para nós. Na verdade, a tecnologia, o videogame, tudo isso são fugas. Perfeito. Né? Para o que eles estão vivendo. Então, assim, são espaços vazios, deixados, e eles, como volta de fuga, é droga, é bebida, é tudo isso que é muito também. Entendeu? Mas, assim, pega uma criança dessa, é o que eu sempre falo.
Porque quando eu era do projeto que ela solta na rua, então assim, quando eles chegam para você percebe que ela tem uma demanda, sabe? Porque ele não é simplesmente um viciado. Atrás daquele vício dele, tem todo um contexto que quando ele para conversar com você, você entende o porquê. Não é por nada. Ah, é viciado, quer Porque ele quis, né, por esporte e se jogou nisso porque. Não, tem todo um contexto ali. Então É vício, é fuga, As consequências, a família, o que ele via dentro de casa, tudo isso atrofia. Isso. E aí a gente tem, né, como é que nós estamos lidando com os nossos jovens, né, da nossa família, né? Como é que nós estamos lidando com as nossas crianças? Como é que nós estamos interagindo com essas crianças, com esses adolescentes? Só no sentido de que, não pode, você tá errado, pega o celular, tranca, arranca e briga e faz... Isso não vai resolver. Nós somos frutos de uma educação extremamente punitiva, né? Nós somos frutos de uma geração extremamente castradora. E a gente viu que não deu muito certo, porque nós sabemos as nossas dificuldades, nós sabemos, né, o quanto tem coisas que pra gente é muito difícil. Hoje eles têm uma outra perspectiva de vida, eles são muito mais abertos, eles são muito mais disponíveis, eles estão muito mais atentos de estar lidando. A gente que não sabe lidar com eles, mas eles estão abertos, eles querem cuidar do meio ambiente, eles têm consciência da Menos reciclagem, preconceituosos. eles são menos preconceituosos, eles estão abertos e disponíveis para conhecer ao amor, para independente de cor, de sexualidade, independente, eles querem estar juntos, eles vão juntar, eles vão brincar, eles vão compartilhar. Na verdade, acha esse momento, principalmente, eu tenho 41 anos, né? Então eu estou no meio tempo. Eu acho que a gente pensa nesse momento, os mais velhos pensam num momento muito negativo, mas a gente vem passando por uma revolução. Eu acho que é uma revolução maravilhosa. O fato da gente ter dos jovens que estão vindo agora e o momento atual que a gente vem passando no mundo vem abrindo a cabeça da gente para as novas coisas. E como é um processo de revolução, você vai ver gente falando muito mal do feminismo, né, entrando no tema, sendo distorcido do que é a realidade. Então a gente entra nesse conflito que você falou, que é a mulher tomando um pouco o papel, se fazendo um pouco de homem, da sacola. Então eu acho que é uma revolução. A gente tem que esperar esse momento passar e que aí vem um mundo muito melhor. Eu enxergo isso muito claro. Eu acho que às vezes as pessoas falam assim, mas o jovem de hoje, porque a Anitta, porque não sei o quê, porque a mulher vai voltar puta, porque os homens estão rebolando. Gente, isso é loucura. Então, vamos abrir a mente. E cada um quer ser feliz como quer ser. Cada um vai conquistar os seus espaços. E eu acho que a gente vem numa melhora. Daqui a pouco tempo a gente vai ter uma melhora no mundo. E tudo isso para você ter poder de escolha. Sim. Para você ter opção. Sim. Quando eu vejo isso que o pessoal se estuda, eu digo, gente, eu dou uma oportunidade que o próprio jovem escolheu. Eu quero isso para mim. Não, e assim, Não, né? quer dizer, com a minha geração, né, você não tinha a capacidade, por exemplo, a pessoa ou era hétero ou era gay. Hoje você tem outras liberdades em tudo. A mulher só podia ter professora mulher, você não tinha professor homem. Médico, a maioria era homem, hoje você tem muita mulher. Então, hoje você tem liberdades para escolha, você consegue trazer o ser humano como ser humano. Entendeu? Só que isso é um processo lento, que a gente já vem comendo há muitos anos. E eu tenho muita fé e venho sentindo que isso está chegando, sabe? Está chegando. Se nós acreditamos todas as mensagens que são trazidas do plano espiritual, que estamos num momento de transição e que estamos caminhando, né, para um momento melhor energeticamente do nosso planeta, a gente não pode negar o que está aí. A gente não pode querer, às vezes, com medo, né, como foi dito lá pelo Flor, a gente tem medo e ficar agarrado a um passado com medo de evoluir. Porque nós desconhecemos, né? A gente tem medo do novo, nos assusta, porque a gente não sabe onde vai dar. Mas se a gente acredita que nós estamos caminhando nesse momento de transição para uma conjuntura melhor do planeta, vamos vibrar e nos alegrarmos e construir esse mundo melhor. É difícil mesmo, porque assim, a gente, por exemplo, eu sou ansiosa e eu tenho ansiedade, excesso de futuro. A gente fica esperando, não, amanhã isso vai melhorar. Isso e não vai melhorar, né? E aí? Não é só individual, né? É também o coletivo. Então é um processo difícil mesmo, de medo, de ansiedade,
casos de depressão, E aí é buscar mesmo todas as possibilidades que a gente tem para tratar, para curar, para encontrar esse equilíbrio. E digo sempre, né? Somos mais do que privilegiados, porque nós temos acesso a tantas coisas, né? Eu digo sempre aí, trazendo para a questão do feminino, né? Quantas mulheres entravam na menopausa, não sabiam que estavam na menopausa e eram tratadas como louca porque suas taxas hormonais estavam lá embaixo e ela não sabia. Né? Hoje, as histéricas, as loucas, né? Hoje nós temos acesso a tudo isso e hoje uma mulher entrar na menopausa não é uma coisa, você é inválida, você é imprestável, você não serve para mais nada. Existe um período fértil e que E você agora já não serve mais porque você não procria. E hoje você mulheres com 50 anos parindo criança, gerando criança. Vida. Então, os padrões que nós tínhamos como padrões, todos estão caindo por terra. Todos já não se aplicam mais porque mulheres de 50 que engravidam e têm filhos, mulheres de 40 que entram na menopausa e que já não podem mais ter filhos. Então a gente está realmente vivendo essa nova conjuntura. Que bom que estamos aqui para testemunhar e ter a experiência de viver tudo isso. Esperamos que no nosso retorno, né, na nossa próxima, possamos encontrar uma terra melhor. Possamos encontrar um planeta numa condição melhor. Eu acho que na hora que a gente honra nosso passado, respeita as mulheres que já fizeram tanto, a gente começa a honrar esse passado, é um sinal de avanço. Temos um passado para honrar, temos muitas mulheres para que a gente possa reverenciar. Precisamos fazer isso todos os dias. E saber que estamos fazendo e temos a nossa parte para cumprir. Não amanhã, mas hoje. Temos muito para fazer hoje. Em todas as situações, onde a gente estiver, é uma oportunidade para fazer alguma coisa de melhor. Deus, e quando eu proponho um tema como esse, que ele propõe, abrir para as casas, porque não é, esse trabalho não é feito só aqui. Existem outras casas que devem fazer esse mesmo trabalho. Dessa forma tão brilhante, né? Então, é também um avanço. Uma mulher, como a Veraldo falou anteriormente, uma mulher ali na público, representando uma sociedade. Aonde que seria desenvolver? E aí eu digo E essas sempre. mulheres de 40 estão, viu? Aí tem uma vida, tá aqui do lado, tem 40, e a gente aprendendo aqui, ó, Eu vou chegar lá. E aí assim, eu digo sempre, né? Seu nome? É Neuza. Neuza falou assim, agradecer Neuza, né? A ancestralidade, assim, eu sou muito grata pela minha mãe. Porque minha mãe, desde muito sempre, ela sempre me dizia, faça tudo que eu não fiz. Ao invés de dizer assim, não, eu vou te castrar como minha mãe me castrou, não. Ela sempre me dizia o contrário. Você vai fazer tudo que eu não fiz, você vai ter todas as possibilidades que eu não tive. Então, mesmo desafiando meu pai, ela dizia, você vai estudar, você vai viajar, você vai sair, você vai trabalhar, você vai fazer o que você tem vontade. E ela sempre me promoveu muito. Ele ficava mais assim, mas você vê que até hoje, com 42 anos de idade, ele está ali, há horas, do lado de fora, esperando e vibrando e torcendo, e ele acha fantástico me ver falar, porque né, não teve a oportunidade de estudar e de se Então expressar. ele é a parte da laranja. Então, assim, isso é muito bacana. E eu acho legal a gente também olhar e, assim, eu não tive uma mãe assim. E não condenar, né? E entender, né? Legião Urbana traz muito isso, né? Eu gosto muito dessa música, né? Você culpa seu pai, seus pais por tudo, isso é um absurdo, né? São crianças como você, né? O que você vai ser quando você crescer. A mesma coisa. Então, a gente não responsabilizar o outro, né, de volta, né? Mas de acolher também, de entender das limitações e das dificuldades também que todos nós estamos passando sempre. Então, gente, eu acho que gratidão imensa, assim, a vocês. O GEP já faz parte, assim, da minha trajetória, da minha experiência de uma maneira muito especial. A gente ainda teremos notícias futuras. Futuras notícias. Muitas coisas sendo criadas, Existem muitas coisas sendo criadas e sou assim extremamente grata à casa,
a todos vocês, a espiritualidade que trabalha aqui, né? Com todo carinho, com toda atenção e pela oportunidade de aprender sempre com vocês. Obrigada. Volte sempre. Ah, sempre. Sempre vocês chamarem, eu tô aqui. Deixa eu só tomada pra... Eu vou dar uma geral aqui pra pessoal. Não, a gente ainda vai orar. Ainda vamos orar. Pronto. Deixa eu dar uma... Aqui não. Olha pra todo mundo, bonitinho. Claro. Vou encerrar agora.